alunos do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente Biologia, que faz parte da área de Ciências da Natureza. Deixa eu te apresentar qual que é o tema da aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai estudar divisão celular 1. Teremos 2 blocos a respeito de divisão celular, então eu convido você para ficar comigo até o final. No terceiro bimestre, aqui no componente de Biologia, nós tivemos já 2 aulas de Fisiologia Celular, 2 aulas sobre Metabolismo Energético e a gente finaliza essa etapa com essas 2 aulas de divisão celular. E vamos saber qual que é a habilidade priorizada nessa aula. Então, a habilidade 303, que é interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos, como em equações, gráficos e ou tabelas, a consistência de argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. Bom, e eu quero fazer um convite para você acessar o texto que eu escolhi para essa aula, que é esse título, que tem esse título aqui, Supervilão Coringa. Se você pegar o seu celular e apontar a câmera aqui para esse QR Code, você vai conseguir acessar esse texto, que é do Ciência Hoje, que é um texto de divulgação científica bem legal e vai falar sobre esse tema que é tão importante da biologia. Uma das chamadas desse texto é o seguinte: o Coringa é um supercriminoso, louco, genial, anárquico e destrutivo. Você já assistiu Batman? Pois é, o Batman, ele é o mocinho, né, dessa história toda e o Coringa é o grande vilão. Ele quer destruir a cidade, ele causa um caos na cidade, né? E o Batman tenta resolver os problemas que ele causa. Bom, emerge, né, o que o câncer tem a ver com isso? O câncer é o supervilão celular. Ele emerge da multiplicação desenfreada de uma célula que se torna um sociopata celular, assim como o Coringa. Então, a gente tem aqui uma analogia bastante interessante que esse texto de divulgação faz para a gente entender qual que é a origem do câncer, né? Que é uma doença que às vezes é tão grave e, enfim, para a gente entender o lado da biologia nesse contexto aqui. Então, vamos lá? Seguinte, o corpo humano é formado por um conjunto integrado de células que agem juntas, promovendo e mantendo a vida. Lá no texto de divulgação científica, o autor fala sobre sociedade das células. E é muito interessante esse termo, por quê? Porque o termo sociedade remete a uma divisão de tarefas. E é exatamente como o nosso corpo funciona. Existem células responsáveis por fazer diversas funções e são funções complementares, que ajudam na manutenção da nossa vida. Agora, quando uma dessas células começa a se multiplicar de maneira desenfreada por uma alteração genética, a gente vai falar um pouco sobre isso, aí ela passa a ser um sociopata e começa a destruir outros tecidos e causar, né, a doença que a gente conhece como câncer. Bom, vamos entender como é que isso funciona exatamente a partir aqui desse esquema que eu coloquei para gente. Olha só, existem 2 tipos de divisão celular que são possíveis de serem realizados no nosso organismo, tá? Vamos começar aqui com a mitose, que está logo embaixo aqui nesse slide. A mitose é um processo que inicia lá na formação do embrião, tá? Então, o embrião, ele provém de uma célula única, que é o zigoto, também chamado de célula ovo. Esse zigoto é uma célula diploide, ou seja, apresenta o conjunto máximo de cromossomos da nossa espécie, que é 46,
são 46. E as mitoses sucessivas vão gerar células clones. O que significa isso? Significa que são células geneticamente idênticas, tá? E aí, o organismo, né, um organismo completo, ele vai ser formado a partir dessas mitoses e, obviamente, da diferenciação das células para formar os diferentes tecidos, órgãos e sistemas do nosso corpo. Bom, quando a gente chega na fase adulta, com exceção das mulheres, que lá na fase fetal já começa com esse processo de meiose, começam a ser formados gametas, né? E os gametas são formados a partir dessa outra divisão celular, que é a meiose. Olha só esse nome, meiose. Meiose não lembra metade, né? O que acontece com a célula na hora que ela faz meiose? O número de cromossomos é reduzido pela metade. Então, o resultado são gametas, haploides, e essa ploidia está representada aqui por essa letra N no esquema, tudo bem? E aí, a célula diploide, né, ela é regenerada, vamos dizer assim, esse conjunto total de cromossomos é regenerado quando esses dois gametas se fundem, né, no processo de fecundação, de reprodução, enfim. Então, a gente vai estudar esses dois processos, como que acontece a mitose e como que acontece a meiose. Nessa primeira aula, a gente vai falar bastante sobre a mitose, que tem a ver com o assunto do artigo, né, de divulgação científica que a gente está abordando aqui, tá? Então, vamos lá. Mitose. As células de um tecido vivem bem comportadas, ligadas às suas vizinhas por meio de interações e só se dividem em sincronia umas com as outras. Bom, a mitose é uma forma de divisão que gera duas células clones, como eu já falei para vocês. Se a gente puder esquematizar a mitose, a gente pode usar um esquema parecido com isso daqui. Então, a gente tem uma célula original com um conjunto máximo de cromossomos que representa uma célula diploide, 2N, e essa célula consegue se dividir para originar duas células que também são diploides e geneticamente idênticas. Acontece que em determinadas fases do ciclo celular podem acontecer erros. E esses erros, que são mutações lá no DNA, podem gerar um descontrole nesse processo e culminar na formação dos tumores. E aí, pera lá, qual que é a diferença de tumor para câncer, né? Todo câncer, ele começa de um tumor que a gente chama de benigno, né? O tumor benigno, ele ainda não está na fase de câncer, tudo bem? É um tumor, é um tecido que está crescendo descontroladamente, tá? Por esses processos de mitose e que ainda não tem vascularização, ou seja, ainda não chegaram vasos sanguíneos para nutrir esse tumor. Gente, por que esse artigo faz esse contraponto com o Coringa? Porque todo tumor é inteligentíssimo. Vocês percebem? Quando o corpo manda vaso sanguíneo para o tumor, ele está alimentando esse tumor. E quando que vira câncer, né? Quando é que passa para o status de câncer? Quando essas células podem potencialmente atingir outros órgãos, outros tecidos do corpo. E aí a gente tem a possibilidade de metástase, né? Um tumor metastático é um câncer, né? Que se distribuiu para outros tecidos do corpo e, enfim, daí os sintomas, vai ser bem mais complicado o tratamento, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não chegar nessa fase. Né? Por isso que é importante sempre fazer controle com o médico, né? No caso das mulheres, fazer o exame Papa Nicolau para observar se tem o vírus HPV, que é um vírus que gera esse tipo de situação, né? E outras situações, tá? Agora, quais são as fases da mitose? Ela ocorre em 4 fases, tá?
A primeira é chamada de prófase, a segunda metáfase, a terceira anáfase e a quarta fase é a telófase. Então vamos entender o que acontece em cada uma dessas fases. Bom, na prófase, vou fazer um esquemão aqui de uma célula. Em primeiro lugar, ocorre a desintegração do núcleo celular. O DNA começa a se tornar cromossomo, ou seja, ele começa a se condensar, tá? E eu vou representar aqui no meu desenho 2 cromossomos apenas, tudo bem? Para facilitar a análise. Mas nas células humanas nós temos 46 cromossomos, tá? Observem aqui que esses cromossomos estão duplicados, ou seja, já aconteceu uma outra fase do ciclo celular, que é chamada de fase de síntese, em que a